Abra a tua Bíblia aí em 2 Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 8. Vamos percorrer hoje uma introdução daquilo que a gente vai estar falando a partir de amanhã. Amanhã, né? É amanhã, olha aí. Hoje a gente já começa introduzindo, né, o seminário de intercessão. Vamos falar um pouquinho de intercessão. E essa passagem aqui, gente, ela é impressionante. Pelo seguinte, o homem de Deus, ele está em Israel, e o rei da Síria, e a Síria é uma potência, um exército enorme. O rei da Síria, ele odiava o rei de Israel. Sabe aquele ódio gratuito? Israel não queria fazer guerra com eles, mas eles queriam, e muito, fazer guerra contra Israel. Já viu essa novela? Então, eles queriam destruir Israel, mas toda vez que o rei da Síria armava uma emboscada para matar o rei de Israel, o rei de Israel era avisado da emboscada e ele desviava o caminho. Mas quem que era o culpado disso acontecer? O rei da Síria fez uma reunião, chamou todo mundo, mesa redonda. Quero saber quem é o traidor no nosso meio. Tem um espião aqui. Porque toda vez que eu estou armando o bote para pegar o rei de Israel, ele desvia do caminho. Que alegria te ver, minha querida. Paz, amado. Gente, a comida deliciosa que essa alma faz para a gente. Ei, né? Lá nos espaços da vida. E, voltando, né? O rei da Síria fica muito bravo. E ele então chama todo o seu clã. Cabeças vão rolar. Eu quero saber quem está nos traindo. E um dos ministros, muito sabiamente, conhecia a estratégia de Israel. Conhecia o Deus de Israel. Sabia como é que funcionava as coisas de Israel. Disse assim: rei, fique tranquilo. Não tem nenhum traidor entre nós. Eu estou citando o texto para a gente não ter que ler um texto tão bem grande. Não tem nenhum traidor entre nós, mas lá em Israel tem um homem. Lá em Israel tem um homem de Deus. Um profeta. E esse profeta sabe tudo o que o Senhor fala no seu quarto na hora de dormir. Olha só o que ele diz. Eu não sei se ele aumentou ou não a missa, mas a verdade é que todos os planos do rei da Síria eram dedurados. X9, né? O maior dedo duro estava lá em Israel. E nenhum dos planos de guerra dele se realizavam. Então, sabe o que o rei da Síria fez? Mudou o foco do inimigo. Ele tinha o foco no rei de Israel. E agora, quem era o foco? O alvo da raiva do rei da Síria? O profeta. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Se você é homem, mulher de Deus, um profeta, um intercessor, você nunca vai ser a caça. Você sempre vai ser o caçador. O rei da Síria pensou: eu vou caçar esse profeta, vou acabar com a raça dele e depois eu acabo com o rei de Israel. E ele então armou todo seu exército. E onde é que vive esse homem de Deus? Em tal lugar, vamos para lá. Botou o exército em volta da tenda do profeta. Provavelmente ele morava numa região fora da cidade. É o que dá a entender a Bíblia. E quando o servo, aquele mesmo, Geazi, lembra? Aquele mesmo servo,
sai para fora da tenda de manhã cedo, né, se espreguiçando, né, com a pantufinha no pé e tal. O que ele vê quando ele abre os olhos de verdade? Um exército em volta da tenda do profeta. E ele diz: ai, meu pai! E corre para dentro. E fala para o profeta: profeta, estamos lascados. O bicho pegou. Descobriram que é nós. E agora, profeta? E o profeta, muito calmamente, tranquilamente, fala para ele o quê? Não se preocupe, sabe de nada, inocente. Não se preocupe. Vem aqui fora que eu vou te mostrar uma coisa. Ele diz: está vendo esse exército aqui? É grande. Então, agora Deus abre os olhos dele para que ele veja. E aí ele enxergou o quê? Um outro exército. Maior do que aquele. Em volta daquele. E ele disse assim: não estou entendendo nada, senhor. O que é isso? Ele disse: os exércitos do Deus vivo estão conosco. Maior é o que está conosco do que aqueles que são contra nós. Gente, sempre vai ser assim com Israel. Mas parece que aquele povo de volta de Israel não entende. Israel é indestrutível enquanto Deus for Deus. Porque eles são o povo da aliança. Eles são o povo da aliança. Eu sei que muitos de vocês pensam que a igreja é o Israel de Deus, porque agora Deus rejeitou os judeus. Gente, Deus é Deus de aliança. Se ele fez uma aliança com Israel, ele jamais vai quebrar. E se ele fez uma aliança com você, e você fez uma aliança com ele, ele jamais vai quebrar essa aliança. Você não é um salvo somente. Você é um aliançado. Diga comigo, eu sou um aliançado com o Senhor dos Exércitos, através de Jesus e do seu sangue. Quem adquiriu livros Entendendo as Alianças de Sangue aí? Amém. Tem alguns aí. Acabou, tá? Mas não acabou. Eu ainda tenho livros. Você me procura na rede social lá que eu mando pelo correio. Você faz o famoso Pix. E a gente manda por correio e você recebe. Amém, gente? Quando aconteceu isso, Deus interveio. E o profeta disse: Senhor, cega com os teu exército o exército do inimigo. E eles ficaram cegos, como se nunca tivessem visto a luz do sol. E sabe o que fez o homem de Deus? Pegou na mão do general e disse assim: segura um na mão do outro, e eu vou levar vocês até a pessoa que vocês querem. E eles em fila indiana, um segurando na mão do outro, o homem de Deus marchou até o palácio do rei. Chegou lá e botou ele na porta do rei, bateu na porta e disse: ô rei, ele que é? Aqui é o seu profeta. Tem alguém em casa? Você quer, profeta? Tenho aqui um exército para você. Você está maluco? Você trouxe o exército inimigo na minha porta. Trouxe, mas eles estão cegos. Então vou matar todos eles. Disse: vai não, essa guerra não é sua. Não foi você que trouxe eles. Você não vai matar, não. E o que eu faço então? Um banquete. Você vai fazer um banquete. Vai dar de comer. Eu vou retirar a cegueira deles. Quando eles retiram a cegueira, está o exército de Israel em volta do exército de Samaria.
Ele disse assim, e agora nós vamos morrer tudo. Ele disse assim, não vai morrer ninguém. Vocês vão entrar para o palácio, vocês vão comer, beber, descansar e voltar para a terra de vocês. E sabe o que aconteceu entre Israel e a Síria? Nunca mais teve guerra. Sabe como que você acaba com as guerras na sua vida? Primeiro, intercessão. Deus precisa mostrar o que está acontecendo. Depois da intercessão vem a restituição e a restauração. Quando esse homem restaurou a paz, o profeta de Deus, ele não só trouxe o exército até Israel, mas ele restaurou a paz. Porque ele poderia ter feito o quê, gente? Destruído toda aquela guarnição do exército da Síria. Mas ele não fez isso. Ele promoveu um presente, um banquete. Deixa eu te falar, você tem algum inimigo? Um inimigo feroz, aquele que persegue, aquele chato. Dá um presente para ele. A Bíblia diz que um presente derruba as fortalezas. Quebra os ferrolhos das portas de ferro. O intercessor é essa pessoa que vai fazer a paz. Elias aqui era o intercessor, é o profeta de Deus. Ele estava entregando essas estratégias ao rei. Ele está nessa posição de intercessor, mas ele também é o homem de paz. Aquele que vai trazer o quê? A pacificação. A Bíblia fala, lá em Mateus, bem-aventurados são os pacificadores. Ele não foi aquele homem que incentivou a guerra, que deu a guerra, continuidade à guerra, mas ele trouxe paz. Ele gerou a paz entre Israel e o rei da Síria. E a Bíblia diz que enquanto aquele rei reinou, não houve guerra entre Israel e os assírios. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Nós muitas vezes queremos paz, mas a gente não quer pagar o preço da paz. O preço da paz tem que ser pago. O que aquele homem fez? Ele fez o rei meter a mão no bolso e fazer um banquete para aqueles homens que eram seus inimigos. Ele deu algo de valor para eles. Se vocês vão sentar na mesa do rei, vocês vão saciar, vocês vão descansar e vocês vão voltar para a sua terra. Eu ouso dizer que ele deve ter desarmado esses homens. Tirou todas as armas deles, deixou lá na tenda e levou esses homens sem armas até o rei de Israel. Então eles não teriam como lutar contra o exército de Israel. Eles eram presa fácil. E eles estavam cegos, gente. Como é que luta um cego? Só esses filmes que a gente assiste, né, de Kung Fu. Os caras são cegos e estão lutando, né? Mas isso é fantasioso. Não é uma verdade. Exatamente assim. Agora aqui nesse texto nós vamos ver que Eliseu ele foi usado por Deus. Não para ser uma presa fácil, mas para ser um caçador hábil. A armadilha que o rei fez contra ele se tornou a sua própria derrota. Ele foi derrotado por um único homem. Mas esse único homem era quem? Aliançado com Deus. Era um homem que ouvia Deus, tinha a estratégia de Deus. O intercessor, ele não faz as coisas da sua cabeça. Ele não imita os outros.
Ele faz aquilo que Deus orienta. Ele é a pessoa que vai ouvir Deus para agir. O profeta de Deus ouve Deus. E o profeta do inimigo ouve o inimigo. O problema é quando tem um profeta de Deus que ouve o inimigo pensando que está ouvindo Deus. Aí dá ruim. Mas o profeta de Deus é aquela pessoa que é sensível à obra que Deus tem. E tremendamente, esse homem então conquistou o coração do rei, que não estava lá na batalha. O rei da Síria não foi para a batalha, mas os seus generais foram. E os seus generais voltaram trazendo que relatório? Tem sim um homem de Deus lá em Samaria. Ele é poderoso. Nós ficamos cegos, mas nós somos salvos. Olha que legal. O rei não fez nada contra nós, porque o profeta, o homem de Deus, aquele que a gente foi para matar, nos salvou. Gente, olha que interessante. Aquela pessoa que estava ali para nos, que a gente ia destruir ele, para que os planos do rei se estabelecessem, foi a pessoa que foi usada para nos livrar da destruição. Você já foi livre alguma vez, em alguma circunstância, que você pensou, nessa eu morri? Quantos já passaram por isso? Só eu? Eu destruí um carro num poste. E naquele momento eu pensei, estou indo para a glória nesse momento. Né? Vou ver Jesus. Mas houve um tremendo livramento de Deus. Sabe, aqueles homens, eles estavam gratos por estarem vivos, porque era para eles estarem mortos. Quando a gente passa por essa circunstância, a gente sabe o quanto é importante a nossa vida e o quanto as pessoas que estão conosco são importantes. Aqueles que nós amamos são importantes para nós. E nós então mudamos de atitude. A atitude da perseguição, do fazer o mal, se transformou numa atitude de gratidão. Aqueles homens foram para destruir o profeta. E agora eles estavam gratos ao profeta. Transformados, por quê? Pela graça. A graça daquele homem de Deus alcançou aquele exército inteiro. E ele então deixou de ser uma caça, se tornou um caçador, mas ele libera a caça. Ele não mata a caça. Eu não sei quantos de vocês já viram vídeos na internet de pessoas que livraram os animais de coisas que os humanos produzem, né? Produzem, fazem o mal. E eu lembro de um vídeo que eu vi, um tubarão vinha do lado de um barco. E aí o pessoal do barco prestou atenção no animal e viu que ele estava com uma corda de rede enrolada nele, estava cortando ele. Então eles diminuíram a marcha do barco, ele encostou no barco, eles cortaram aquela rede e os mergulhadores mergulharam com ele para ver todo como é que estava bem infeccionado. E eles então passaram pomadas naquele animal. Gente, é um animal que come gente, mas ele estava morrendo. Então aqueles homens livraram aquele animal daquela rede, cuidaram do animal e soltaram novamente. E meses depois eles voltam e mergulham no mesmo lugar. E quando eles estão mergulhando, vem um animal, um tubarão na direção deles, com uma cicatriz. E vem e encosta neles. E era o mesmo tubarão que eles tinham livrado ele.
Mas agora esse animal ele não vem para persegui-los, mas ele vem fazer um gesto de gratidão. Achei assim impressionante. Às vezes o ser humano não é tão grato quanto um animal irracional é grato quando ele é livrado da morte. Aquele tubarão ele ia crescer e ser enforcado porque a corda estava presa em volta da cabeça dele. Ele ia parar de se alimentar porque a corda não ia deixar ele se alimentar. E ele fatalmente iria morrer. E é muito interessante você ver que Deus nos livrou da armadilha do inimigo. Deus nos livrou da morte. Deus estendeu a graça que era para o povo da aliança. A graça era para os judeus. Eles eram o povo da aliança. Mas essa graça se chegou a nós, os gentios. Diga assim: eu sou um gentil que foi alcançado por um judeu. E esse judeu, ele derramou sangue para que a gente pudesse ter a mesma aliança que o povo de Deus tem. Nós não somos inimigos nem competidores, nós somos coerdeiros. Sabe o que é um coerdeiro? Coerdeiro é tipo assim: você tem uma herança e descobriu que tem mais alguém que vai desfrutar dela. Seu pai tinha um outro filho que você não sabia. E agora você vai dividir essa herança com outro filho. O outro vai ficar meio chateado, porém, os dois vão ter herança. Estão entendendo? Que a gente está usurpando a herancinha dos judeus? De leve. Mas a Bíblia diz que na casa do meu pai, muitas moradas. Amém, gente? Então, o que eu quero compartilhar com você é que o intercessor é essa pessoa que tem um chamado de Deus para promover a paz, a pacificação, para entrar na brecha. Onde é que Elias entrou? Entre o rei de Israel e o rei da Síria. Esse é o lugar do intercessor. Entre um conflito e outro. Entre uma pessoa e o cão. Entre uma pessoa e outra. Entre Deus e uma pessoa. O lugar do intercessor é para intermediar e trazer paz. Será que o intercessor precisa estar entre ele e o inimigo? Será? Sim. Às vezes Deus se ira com alguém. Jó foi usado para orar pelos seus amigos. Por quê? Por causa que Deus se irou com os seus amigos, porque eles não falaram que era reto sobre Deus. Mas Jó entrou no lugar do intercessor. Nós precisamos entender o lugar de intercessão que Deus tem e quer para nós. Deus quer levantar um povo em São Vicente que vai conquistar São Vicente, que vai ganhar vidas em São Vicente, que vai ser uma diferença nesse lugar, que vai fazer diferença e vai ser relevante para esta cidade. Vocês são pessoas relevantes para esse lugar. Esse lugar precisa de uma intercessão forte. Precisa que Deus seja entronizado nesse lugar. Tem que haver paz. Tem que haver salvação. Tem que haver transformação. O homem de Deus ali, ele foi esse interventor que trouxe paz, reconciliação. Né? Quando o rei pensou, agora eu consegui, vou vencer a guerra, porque eu sei quem é o causador, ele caiu numa armadilha de Deus. Né? Ele caiu na armadilha do profeta. Ele caiu na intercessão. Gente, a intercessão traz o reino de Deus. A intercessão vai trazer paz e vai transformar vidas. E cada um de vocês é relevante. Diga assim: eu sou relevante para minha família,
Eu sou relevante para o meu bairro. Eu sou relevante para a minha cidade e para a minha nação. Cada um de vocês tem um papel fundamental de Deus. Cada um de vocês tem dons únicos, chamados únicos, inteligência única que Deus deu. E vocês são prioridade de Deus, para que Deus possa estabelecer o seu reino. É através de cada um de nós, no lugar certo, que nós vamos estabelecer o reino de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu não quero me estender muito, porque eu vou ter que trabalhar amanhã, né? É tipo assim, mensagem curta em, como é que é? Em benefício próprio. Amém, queridos? Mas eu quero orar por cada homem e mulher de Deus. Eu sei que vocês são essas pessoas que Deus vai usar. Assim como ele usou Eliseu, vai usar vocês. Como homens e mulheres de Deus. Para estabelecer um reino. Para trazer paz. Para trazer entendimento entre partes. Às vezes é na família. Às vezes é na empresa. Às vezes é em vários lugares que nós temos que estabelecer a paz. E eu quero orar por você, para que você seja um agente pacificador. Você não vai ser uma presa fácil do inimigo, mas o inimigo vai ser uma presa fácil sua. Porque Deus vai te dar a estratégia correta, a estratégia certa. Aqui o rei da Síria, ele pensou que ele tinha uma estratégia, mas Deus tinha outra. Deus tinha outra estratégia. E ele estabeleceu essa estratégia. Amém, gente?